Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um trabalho referente à análise dimensional, né? Vamos tomar como base aí esse elemento aqui para poder fazer a análise de seus valores interpretativos, né? Aqui a gente tem três dimensões, né, indicadas, né, com suas respectivas tolerâncias, onde é importante ter essa análise desses valores de tolerância para se ter uma informação precisa sobre fabricação do mesmo, né? Então, a gente tem aqui indicação de dois diâmetros, né? Marcar aqui de vermelho, dois diâmetros com a mesmo valor, né? Ou seja, diâmetro de 12 de 9, e aqui a gente tem dois valores referentes a distâncias, né? Com base em referência, né? Com base de referência nessa face. Né? Então vamos pegar esse primeiro aqui, 20 mais ou menos 0,2. Né? O que é que esse valor significa? Que na fabricação desse elemento, né, a distância da face para o centro desse eixo, né, vamos chamar aqui de pino, ele tem que oscilar entre 20 e mais ou menos 2 décimos. Ou seja, significa que ele vai poder oscilar de 19,8, né, mais ou menos 2 décimos, né, 19,8 até 20,2. Ou seja, qualquer valor dentro dessa faixa de tolerância ele é considerado correto. Né? Então, se ocorreu a fabricação dessa peça, foi para o controle de qualidade, verificou que o valor que ele está indicando é 20,004, significa que esse valor está correto. Né? Por que ele está correto? Porque ele está dentro dessa faixa de tolerância. Né? 20,004 está indicando que ele tem 20 milímetros e 4 milésimos, né, de milímetro, né? Enquanto o valor limite dele seria 20,2 décimos ou 200 milésimos. Né? Então significa aí que o 20,004 está bem abaixo dele. Né? Então, informando que é um valor correto. Né? Então, essa primeira informação aí de 20 mais ou menos 2 décimos significa que ele vai poder oscilar de 19,8 a 20,2. Tá bom? Esse segundo valor, 35 mais ou menos 2 centésimos, né? A distância entre os centros dos pinos, né? Aí a gente já tem um valor mais preciso, né? Ou seja, ele vai poder oscilar de 34,98 até 35,00 ou 35,02, né? Ou seja, ele vai poder oscilar de 34 milímetros, né, e 98 centésimos de milímetro até 35,02. Né? E de onde é que eu tiro esses valores? O 34,98 veio de menos 2 centésimos e o 35,02 veio de mais 2 centésimos. Assim como os valores do 19 também. O do 20, né? O 19,8 veio do menos 2 décimos e o 20,2 do mais 2 décimos. Né? Então, qualquer valor entre essas faixas aí são considerados corretos. O último caso aqui, diâmetro de 12 de 9, né? D minúsculo indicando o eixo também, né? Ele já tem a simbologia aqui do diâmetro, né? Mas o D9 aqui está dando a representação de tolerância para ele. Né? Então, com base nessa tolerância, se a gente for observar a tabela, né, de tolerância de ajuste, né, a gente já teve alguns vídeos sobre isso aí. Na tabela de tolerância de ajuste, a gente vai identificar que a informação para esse diâmetro ela indica menos 65 e menos 117. Né? Esses valores referentes a micrômetro, né? Ou seja, ele está ligado a questão de tolerância, né? Então esses valores aqui eles estão ligados a essa relação, né, de micrômetro, né? Então os valores aparecem inteiros, mas na verdade eles devem ser traduzidos da seguinte forma: menos 0,0065 e menos 0,0117. Né? Então são esses valores, né, em milímetro que essa tolerância de ajuste representa. Né? E eles vêm dessa forma inteiro, que é justamente para você observar na tabela e identificar os valores. Né? Então, a gente teria aí, nesse caso aí, né, para o 12, valores que levassem em consideração essa variação dimensional, né, para que eles venham a ser de fato efetivos. Né? Então, você tem que observar na tabela de tolerância de ajuste e
fazer de fato o cálculo para saber, né, o quanto é que equivale para a faixa, né, de tolerância. Então, no caso, exemplo 12, menos o 0,065, significa que ele vai poder ter como valor máximo 11,935, né, milímetros, e ele vai ter como valor máximo, levando em consideração, ou como valor mínimo, né, levando em consideração o menos 0,017, a gente fazendo a subtração desse valor, a gente vai encontrar esse resultado aqui, que no caso é 11,9833, né? Vou aqui arredondar, né? Então seria esse valor aí para a peça, né? Então ele iria oscilar, né? Bom, então com base nesses valores aqui de possibilidade, né, de tolerância, né, com base na tabela de ajustes, a gente teria então 12 do valor nominal menos o 0,0065, que nos daria o valor de 11,9935, né, milímetro. E a gente também teria o 12 menos o 0,117, né, que isso aí seria justamente o limite superior e inferior desse valor nominal, né? Então, com base nessa subtração do menos 0,0117, a gente teria o 11,9883, né? Então, seria aí os valores, né? A gente fosse fazer a interpretação dele, né? Então, 12 D9, né? Ele poderia oscilar entre 11,9935 até 11,9883, né? Você diz, poxa, mas que complicado, porque essa relação de ajuste? Essa relação de ajuste ela leva em consideração aspectos de montagem, né? Exemplo, rolamento que vai ser montado aí, um mancal que vai ser montado, né? O tipo de deslizamento que vai ter, o tipo de ajuste. Então essas tabelas ela tem isso como base, tá bom? Então aí a gente fez as três interpretações, 20 mais ou menos 2 décimos, 35 mais ou menos 2 centésimos e o 12 D9. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né? Aqui do canal, voltado à parte de fabricação mecânica, né? Um estudante tinha comentado, né, que ele estava com dúvidas, né, referente à interpretação, né, de bitolas ali ligadas à parte de vergalhão, né? Então vamos fazer alguns vídeos aqui sobre esse tópico, né? Bem simples, então a gente vai fazer aí o mais rápido possível. O primeiro ponto, né? Essa análise aqui, no que diz respeito ao valor da bitola em polegada e do valor em milímetro, né? Esses valores, né, eles normalmente são indicativos ali de forma aproximada, né? Mas boa parte das matrizes, né, elas vêm com referência realmente ali em polegada, né? Então é importante ficar atento com isso. E aí no caso aqui, normalmente se tem lá aquela relação ali de comparação, né, aquele valor ali de equivalência, né? Por que eu falo dessa questão de equivalência? Exemplo, vamos pegar aqui dois valores, 1/4 de polegada. 1/4 de polegada, né, ou seja, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, né? Então 1/4 de polegada, 25,4 dividido por 4, deixa eu colocar até aqui do lado, 1/4 de polegada vai dar igual a 6,35, né? 6,35. E olha o valor dele aqui equiparado, né? Então vi que ele não está exatamente ali com 6,35, né? Ou seja, ali um valor aproximado. O mesmo caso aqui de uma polegada, né? Uma polegada 25,4, né? Então vê que ele está trazendo ali, ó, 25 milímetros, né? Então traz aí a relação de equivalência, né? Então tem esse detalhe, né? Às vezes as matrizes vêm de fato ali em polegada, às vezes as matrizes realmente estão lá em milímetros, né? Então pega ali um valor aproximado, mas como eu disse, é um valor aproximado, né? Referente ali, não dá um valor exato, né? Então é importante ficar atento aí com essa característica. Então fica aí essa primeira informação. Os valores da bitola em milímetro em polegada, fica atento que sempre tem essa relação de comparação. E no caso do vergalhão, fica atento ali na análise, né, da estrutura dele, porque ele tem essa parte, né, corrugada, né, que é justamente para poder as montagens ali nas estruturas de alvenaria, né, para poder ter ali o atrito certinho, tá bom? Então é isso, valeu!